Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Bioinvest, rapaziada. No vídeo de hoje vamos falar sobre o MXRF11. Afinal de contas, pessoal, nos últimos 3 meses o MXRF11 vem caindo absurdamente. E o que eu fiz nesse momento, galera? Comprei bastante, né? Comprei muito MXRF11 para carteira. Consequentemente, cara, em 3 meses eu dobrei praticamente ali o dividendo que eu recebo. Rapaziada, mais do que dobrei o dividendo que eu recebo. Quero mostrar para vocês quanto que eu vou receber do MXRF11 esse mês, quanto que eu precisei aportar. Realmente um resultado satisfatório aí de dividendo com o MXRF11. Porém, entretanto, todavia, será que vale a pena continuar comprando esse ativo? Afinal de contas, a gente está vivendo aquele momento de que a gente compra e o patrimônio cai. Pô, cara, será que vale a pena continuar insistindo, continuar comprando, mesmo sabendo que não tá andando, não tá subindo? A gente vai falar sobre isso também porque é importante. E você, tem o MXRF11 na carteira? Cara, vale a pena continuar comprando o MXRF11? Você sabe dos problemas que ele tem também? Tem problemas. Você sabe em que ele está investindo? Você sabe os riscos que você está levando também na sua carteira de investimento quando você sai comprando o MXRF11 porque ele está caindo? Então a gente vai ver isso no vídeo de hoje, porque a gente vai dar uma olhada nesses problemas do MXRF11 também dentro do relatório e saber se vale a pena ou não continuar comprando o ativo. Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, porque aqui eu mostro minha carteira aberta, pessoal. Aqui é livro aberto até a independência financeira. Então agora a gente vai aqui, ó, analisar esse relatório gerencial, entender o que o MXRF11 faz e se vai valer a pena continuar comprando ele agora, mesmo ele caindo pra caramba. Será que eu estou carregando um risco? O que está acontecendo? Vamos ver agora através do relatório gerencial. Bom, eu vou passar com vocês aqui, a gente vai passar de forma simples para entender aqui cada abinha do relatório gerencial e depois disso aqui você vai conseguir entender outros relatórios também, certo, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, destaques do mês. Lembra que esse aqui não é o mês atual. O mês atual, o MXRF11 está pagando aí 10 centavos por cota, tá? Se eu não estiver enganado, é isso aí. Tá? Então isso aqui é referente ao mês 10, né, que ele vai pagar no mês 11. Ele pagou no mês 11 isso aqui. Nós estamos em dezembro, mês 12, ok? Então aqui, primeiro ele vai mostrar aqui o dividendo, né, o rendimento de 9 centavos por cota. O yield mensal, tá? Então o yield mensal foi de 0,93%, quase 1% ao mês, né? Esse mês de dezembro foi maior do que isso aqui. O yield anualizado de 11,78%, né? E aqui o CDI do período. Como assim, Abel? 129,56. Vamos imaginar que você fez um investimento na caixinha da Nubank. Qual o retorno? 100% do CDI. Tá? Então você recebeu 100% do CDI na caixinha da Nubank. Qual foi o retorno aqui do MXRF11? 129,5% do CDI. Então 29,5% a mais de retorno. Certo, pessoal? Isso no dividendo, no rendimento. Ok? Então aqui você já sabe que ele está superando ali o 100% do CDI. Aqui abaixo nós temos o objetivo do fundo. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, quando você compra um fundo de tijolo, um fundo HGLG11, é um fundo logístico. Qual o objetivo do HGLG11? É investir em galpões logísticos, não é? Um fundo de shopping é investir em shoppings, não é? E assim sucessivamente. Qual o objetivo do MXRF11? Tá bem claro aqui, ó. Ele tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, por ser um fundo imobiliário, né? Tais como CRI, debêntures, LCI, LH e cotas de outros fundos imobiliários, e ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Aqui ele deixa claro o seguinte, que o fundo MXRF11 ele não é um fundo de papel puro sangue. Porque um fundo de papel normalmente ele vai investir em CRIs, né, e cota de outros fundos imobiliários. Tem fundo de papel que investe somente em CRI. Já o fundo MXRF11, ele tem aqui, ó, também investimento em ativos imobiliários. Então esse aqui é um fundo híbrido, tá, pessoal? Então ele não fica preso ali somente no CRI. O início do fundo foi em 2012, ou seja, um fundo imobiliário que tem mais de 10 anos.
Isso é muito importante, né? Já tem um tempo de mercado aí. Aqui o CNPJ do fundo, o código na Bolsa de Valores, né? Que é o MXRF11 que a gente digita lá para comprar. Também temos aqui, ó, a gestão, ó, gestor, XP, administrador, BTG. Tá vendo? A gestão é uma, a administração é outra. A administração é como se fosse um síndico de um prédio. Ele vai cuidar da parte burocrática ali, tá? Pagamentos, serviços, documentos, essa parte mais burocrática. Essa é a administração. Muitas vezes a administração, o próprio administrador, ele faz a gestão do fundo, né? E tem administradores que contratam uma equipe de gestão, certo? E a gestão do fundo, a Bel, ela faz o quê? A gestão, ela vai cuidar dos ativos do fundo. Ela é responsável por trazer o lucro, por fazer o investimento ali nos CRIs, para um fundo de tijolo, que vai ali comprar um imóvel, né? Que vai ali ver a qualidade do imóvel, a qualidade do inquilino, diversificar a carteira. Então o gestor ele vai cuidar dessa parte ali de retorno e o administrador da parte burocrática, tá? Por assim dizer. Temos aqui também a taxa de administração. Todo fundo imobiliário tem uma taxa de administração. Você só tem o trabalho de receber ali o seu dividendo, tá, pessoal? Então você recebe o seu dividendo. Ah, por isso que eu gosto das ações. Porque as ações não têm taxa de administração. Mas a ação não tem o salário dos diretores? Não é? Tem também, não tem? Diretores de grandes empresas têm salários altos também. Então, de qualquer forma, tem uma remuneração. Descendo mais um pouco, gente, nós temos o comentário do gestor. Então, você viu ali a informação básica do fundo. Agora, nós temos aqui o comentário do gestor. Por que o comentário do gestor é importante, Abel? Porque ele vai te deixar a par da situação. Aqui é o gestor falando com você. Então, quando você pega um relatório, é importantíssimo você ler o que o gestor está falando para você. A expectativa do ano, o que aconteceu, o que ele vai comprar, o que ele comprou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, uma projeção para a Selic. Ó, vai aumentar, o retorno pode ser assim, pode ser assado. Então, o gestor está passando para você uma informação ali importante sobre o fundo. Então, sempre leia o comentário do gestor. Para aqui, leia pelo menos o comentário do gestor. Aqui abaixo nós temos o resultado financeiro e distribuição de rendimentos. Aqui é o fluxo financeiro do ativo. Aqui você vai saber quanto que está entrando, quanto que está saindo, né? E aí, quanto que você está recebendo de dividendo. Aqui é basicamente a continha que você faz em casa. De onde está entrando o dinheiro, né? E o que eu estou pagando com o meu dinheiro é o fluxo financeiro. Aqui ele destaca a distribuição de 9 centavos por cota, né? Também destaca aqui a data, que você precisaria ter a cota na carteira até dia 31/10/2024 para receber o dividendo. Aqui abaixo você vai ter aqui as receitas. De onde vêm as receitas? Lembra que a gente falou lá em cima que ele não investe somente em CRIs? Ó, permuta financeira. Então, permuta financeira. Temos aqui a receita de outros fundos imobiliários. Ele compra a cota de outros fundos imobiliários. A receita do CRI, que são os CRIs, né? E receita de LCI e renda fixa. Essa receita maior aqui, ó, é a base do fundo, é o coração do fundo, que são CRIs. Então, a maior parte do dinheiro do fundo está investido em CRIs. Outras partes estão aqui em fundos imobiliários, permuta financeira e LCI, renda fixa. Abel, renda fixa, como assim? Muitas vezes o fundo ele tem o dinheiro em caixa, tá parado ali aquele dinheiro, e ele investe esse dinheiro ali na renda fixa. Para quê? Para render, o dinheiro não ficar parado. Então ele está com o dinheiro parado em caixa ali, mas está rendendo, gerando juros também, certo? E aqui abaixo nós temos as despesas, tá? A despesa aqui, ó, operacional, mais de 3 milhões. E aqui o resultado do fundo e resultado por cota. Então aqui basicamente é o fluxo financeiro de um ativo. De onde vem o dinheiro, para onde está indo e quanto que você vai receber ali de lucro, certo? Descendo mais um pouco, pessoal, nós temos aqui, ó, a composição desse resultado de caixa por gráfico. Então aqui você vai ver, ó, que tem aqui a legenda embaixo, ó, o azulzinho mais claro, receita de permuta financeira. Aqui, ó, o azulzinho um pouquinho mais forte, receita de fundo imobiliário. O azul mais escuro, receita de CRI. E esse azulzinho aqui bem clarinho, ó, receita de LCI e renda fixa. E aí você vê, ó, que a base realmente do dinheiro que entra é de receita de CRIs. Abel, o que é uma permuta financeira? O que seria essa receita de permuta? O que o ativo faz? Vamos imaginar que o fundo imobiliário ele vai lá e ajuda ali a financiar a construção de um prédio. E no final esse prédio será vendido. Então ele entra com dinheiro ali para construir aquele prédio. O prédio é construído, ele é vendido. E uma parte dos apartamentos ali, né, uma parte do prédio, é o lucro que o fundo recebe.
Então ele investe ali praticamente na planta, a criação ali, a construção de um imóvel. Pode ser venda ou pode ser aluguel. Então essa é a receita de permuta, diferente do CRI, que é o empréstimo que ele faz para outras empresas. Descendo mais um pouco, nós temos a rentabilidade do ativo. Veja que esse azulzinho claro aqui, ó, é o valor de mercado da cota mais o rendimento. Então, toda vez que você fizer um cálculo de fundo imobiliário, você precisa considerar o dividendo recebido também. Muitas vezes a pessoa fica olhando só para a cota de um fundo imobiliário, não vai ver retorno, principalmente em um fundo de papel. Você precisa considerar o dividendo que foi pago no período. Por isso que uma carteira de fundo imobiliário, você tem que olhar para a rentabilidade. Se você ficar olhando só para a variação, você não vai ver sua carteira saindo do lugar. Olhe sempre para a rentabilidade, o dividendo que você recebe durante aquele período, né? Então aqui o gráfico azulzinho é o MXRF11. O gráfico cinza, mais claro aqui, é a NTNB, né? E o gráfico mais escurinho aqui é o IFIX. Lembra que eu falei uma vez que o IFIX ele cai menos e sobe menos? Porque ele está menos concentrado. Veja que o resultado do MXRF11 azulzinho aqui foi bem melhor do que o IFIX, né? E o MXRF11 faz parte do IFIX. Só que o IFIX ele é bem diversificado. Tem muitos ativos ali dentro, tá? Já que abaixo nós temos aqui, pessoal, o mercado secundário. O que seria isso aqui, esse gráfico e o mercado secundário? Bom, mercado secundário é a negociação de investidor para investidor. É quando, por exemplo, eu entro no home broker e vou comprar ali, eu entro lá na Nubank e vou comprar uma cota de MXRF11. Eu estou comprando de outro investidor que está vendendo. Esse é o mercado secundário, investidor comprando de investidor. Já o mercado primário é aquele que você compra direto com o fundo imobiliário. Quando você, por exemplo, tem uma nova emissão de cotas, não é? Você vai lá e compra a cota direto com o fundo. O dinheiro vai para o fundo, onde ele faz novos investimentos. O mercado secundário é a negociação entre mim e você o tempo inteiro. Eu estou vendendo aqui, você compra daí, eu compro daqui, outro vende dali. Esse é o mercado secundário. E aqui nós temos aqui, né, a movimentação desse mercado. Por exemplo, esse gráfico cinza aqui embaixo aqui, ó, essas barrinhas aqui, ó, elas são o quê? O volume médio diário de negociação. Então, desde 2018 está mostrando ali a média de volume de negociação e ela vem aumentando, né, no passar dos anos, tá? Esse azulzinho aqui mais escuro é o valor de mercado da cota. Veja que interessante isso aqui. Como o valor de mercado ele oscila, tem hora que ele está lá em cima, né? Aqui, o MXRF11 chegou a valer quase R$16. Olha aí, lá em 2020. Depois ele caiu novamente aqui, ó, para a faixa dos R$10. Então veja que o valor de mercado ele vai oscilando o tempo inteiro. Já esse azulzinho mais claro aqui é o valor patrimonial da cota. É o valor justo da cota, é como se fosse o PVP. Tem hora que essa barrinha aqui azul escura está acima do PVP, tem momentos que ela está abaixo do PVP, que é o momento bom de compra. Então veja que isso aqui responde o que a gente está vivendo hoje. Essa barrinha aqui azul mais escura, você vai ver que é o quê? É movimentação, o valor da cota no mercado, por negociação. Pessoas comprando e vendendo. Não tem nada a ver com a essência do ativo, né? Às vezes você está comprando o HGLG11, os imóveis estão lá, os inquilinos estão lá, mas tem muita gente vendendo, a cotação desce. Mesma coisa o MXRF11. Então a cotação ela desce, ela sobe, vai depender muito do momento. Tem momento que tem gente comprando muito a cota do MXRF11. A cota vai lá para cima. Hoje estamos vivendo um momento que o pessoal está vendendo muito. A cota vai lá para baixo. Mas a base do fundo imobiliário continua a mesma. Aqui abaixo, pessoal, nós temos a composição do portfólio. Aqui está ligado diretamente com o que a gente viu lá em cima. Lembra que a gente viu aqui, ó, no fluxo financeiro? Qual é a entrada maior de dinheiro? Os CRIs, não é? Aqui, ó. Do CRI que entra a maior parte de dinheiro. Aqui nesse gráficozinho a mesma coisa. O azul mais escuro, ó, é a entrada de dinheiro do CRI, os CRIs da carteira do fundo imobiliário. Aqui na composição do portfólio, resume basicamente isso. Veja que o portfólio tem 78% da alocação ali do seu dinheiro em CRIs, que é essa barrinha azul maior, 10% em outros fundos imobiliários, 6% é de caixa. Lembra que o dinheiro que ele tem em caixa, ele também investe para ter um retorno? Então tem 6% do patrimônio de caixa e 4% em permutas financeiras. Aqui abaixo nós temos os indexadores, né? O destaque maior CDI e principalmente o IPCA, que é o maior indexador da carteira aqui do MXRF11.
Descendo mais um pouquinho, gente, nós temos aqui, ó, a tabela de sensibilidade e taxas médias. Essa tabela de sensibilidade, a gente vai fazer uma analogia aqui com o momento que estamos vivendo agora. Você vai entender perfeitamente, tá? Veja aqui a cota mercado a R$ 9,40, certo? Ela tem o deságio, ela está mais descontada a mais de 1%. Consequentemente, quem está comprando a cota com deságio descontada, ela vai ter um yield maior, ó, IPCA mais 9,6%. Porque você está comprando a cota abaixo do preço. Isso a R$ 9,40. Certo? Se a gente for levar em consideração que hoje estamos vivendo um momento em que o MXRF11 está custando R$ 9,19, isso significa o quê? Que quem está comprando agora terá um retorno bem maior do que quem comprou a R$ 10. Ou quem vai comprar lá na frente a R$ 10 a R$ 11. Porque muita gente saiu agora do MXRF11, dos fundos imobiliários, porque o preço está caindo. Lá na frente, quando ele recupera e o preço aumenta, essas pessoas que saíram vão comprar a R$ 10, a R$ 9. Mas você que comprou a R$ 9,19, tu vai ter um retorno maior do que quem comprar lá na frente. Vamos imaginar, você vai receber 10 centavos de uma cota que você pagou R$ 9,19 e o camarada que vai comprar lá na frente a 10, a 11 vai receber os mesmos 10 centavos. Consequência disso, você está tendo um retorno maior. E essa tabela de sensibilidade, ela liga diretamente isso, tá? Quando você paga uma cota com deságio, tá pagando menos, você tende a ter um retorno maior. Agora, quando a pessoa paga mais caro, né, a R$ 9,61, R$ 10, R$ 10,50, o retorno aqui ele tende a ser menor também, tá? Tanto no IPCA quanto no CDI. Certo, pessoal? Descendo mais um pouco aqui, nós temos os certificados de recebíveis imobiliários. Outra abinha aqui, o que isso significa? Aqui o gestor mostra o que ele comprou. Fez um investimento de mais de 281 milhões aqui, ó, em novos CRIs, tá? Então estão aqui, ó, os CRIs que ele comprou. E aqui tem um ponto importante também, interessante, olha só. Por exemplo, aqui é um CRI Mateus, tá? TRX. Foi um CRI que o ativo comprou, né? E o retorno é de IPCA mais 7,5%. Cara, ele investiu 86 milhões nesse CRI, com retorno de IPCA mais 7,5%. Até então, um retorno ok. IPCA mais 7,5%, bem tranquilo, né? Um high grade ali, né? Um retorno tranquilo. Pouquinho acima da renda fixa, tá? Se bobear, você até acha a renda fixa entregando isso aí. Claro, gente, renda fixa entregando isso aí hoje. Momento que a renda fixa está aí entregando juros altos, tá? No momento comum, isso aqui é muito alto. O sonho é IPCA mais 6, só para você ter ideia. Aqui abaixo, veja como a gente tem que se atentar aos detalhes. Tem outro CRI, onde foi feito um investimento de 75 milhões nesse CRI, mas olha aqui o retorno, ó, IPCA mais 11. Aqui, IPCA mais 11, já é um retorno bem alto. Aqui a gente já passa a entender o quê? Pô, tem um risco maior aqui, né? Então, o MXRF11, ele tem algumas operações um pouquinho mais arriscadas também. Por mais que ele esteja ali mais focado nas negociações mais seguras, ele tem algumas operações com risco maior, igual essa aqui. Porém, tem um detalhe importante aqui, olha só. O grupo possui um rating AA- em escala local, né, que é aqui no Brasil. O que significa esse rating AA-, pessoal? Seria ali a nota de crédito do ativo. A gente fala muito disso aqui. Que um fundo imobiliário mais seguro, ele vai emprestar dinheiro para uma empresa que tem uma boa nota de crédito. E o que isso significa? Uma empresa que é uma boa pagadora. É como se fosse o nosso score, tá? Então, se você tem um score aí, pô, que é bom, um score bom indo para ótimo, seria esse rating aqui, ó, AA, né? Então, mostra que a empresa é uma boa pagadora. Traz mais tranquilidade, mesmo com esse retorno alto aqui. Tem empresas que têm uma nota de crédito, um rating, que é o AAA, são 3 As. Que aí é uma empresa que teria ali um score excelente, tá? Mas essa empresa aqui tem um rating bom, certo? Mostrando que é uma empresa que é boa pagadora. Detalhe, tem fundos high yield que a maioria das empresas que eles emprestam dinheiro nem nota de crédito tem. Por isso que a chance é maior de inadimplência. Então os fundos mais seguros, eles procuram sempre prestar dinheiro para empresas que podem pagar, tá, pessoal? Empresas que vão pagar, certo? Descendo mais um pouco aqui, nós temos aqui o portfólio, né, dos CRIs do ativo. Você vai ver aqui que tem uma parte aqui, ó, de 30% em imobiliário residencial, 20% em outros.
varejo alimentício, varejo, agronegócio, shopping. Então está dividido ali, tá? Os CRIs também por setores. Aqui abaixo nós temos os indexadores, ó. 81% do indexador dos empréstimos é IPCA, tá? Então aí a gente pode dizer que hoje o MXRF11 ele tá mais ligado à inflação, então é IPCA mais alguma coisa. Aqui 18% CDI, tá? Aqui é a subordinação, pessoal. O que seria a subordinação? Isso é importante. É a classificação de risco de crédito que você tem também para receber. É a prioridade no recebimento. Então nós temos aqui alguns tipos de cotas em cada CRI. A cota única é uma cota que não tem subordinação. Todo mundo vai receber igual, então ali o risco é igual para todo mundo. Porém tem alguns CRIs que ele é dividido por riscos. Por exemplo, mezanino sênior subordinada. O que significa isso, pessoal? A prioridade de recebimento. Onde o sênior tem maior prioridade para receber. Né? Imagina o CRI que tem ali 3 tipos de investidores. O sênior, o mezanino e o subordinado. O sênior é o que recebe primeiro. É o que tem menor risco e menor retorno. Então, o devedor paga um dinheiro sênior e vai receber primeiro. Se sobrar, vai para o segundo, que é o mezanino. Tá vendo a prioridade? O devedor pagou, não pagou tudo, mas deu para pagar o sênior, sobrou um pouquinho, o mezanino. O subordinado, que é o maior risco, porém maior retorno, ele sempre vai ficar por último na fila. Então, se você for comprar um fundo imobiliário que ele tem muito CRI com cotas subordinadas, você tem que ficar atento, porque você está tendo um risco em cima do risco. Tá? O risco de inadimplência e o risco de receber por último. Beleza? Então, muita atenção nisso também. Normalmente, as cotas subordinadas, elas entregam ali um dividendo maior. Certo? Aqui abaixo, o vencimento, duration, onde finaliza o contrato de empréstimo que o fundo fez. A maioria aqui está em 2031. Certo, pessoal? Aqui a parte mais importante de todas, que é a carteira de fundos imobiliários do ativo. Olha só, então aqui ó, a carteira de FIIs. Olha aqui o ponto importante, você vai ver várias negociações. Por quê? O gestor ele faz o seguinte, ele empresta dinheiro um pouquinho para cada empresa. Para quê? Para proteger a carteira, diversificar. E a gente faz isso também. A gente não compra só um fundo imobiliário, né? A gente compra vários. Porque se tiver problema com um, o outro não vai dar problema, você não fica totalmente sem renda. Vamos entender um pouquinho aqui, né, pessoal? Então aqui nós temos o código aqui, ó. Tá? Aqui nós temos a securitizadora. O que é securitizadora? Tem um fundo imobiliário, ele empresta dinheiro para uma empresa. No meio tem que ter alguém para fazer essa transação. Normalmente, quando a gente faz isso, a gente compra uma casa financiada. Quem está no meio? É o banco, não é? Você pega o dinheiro no banco, o banco vai lá e paga o dono da casa. E depois você paga o banco. Não é isso? O banco repassa para lá e repassa para cá. No caso dos fundos imobiliários, é uma securitizadora que faz isso aí. Ela pega o dinheiro do fundo imobiliário, né, passa para o dono do imóvel lá, e aí o dono do imóvel ele vai pagar a securitizadora que vai repassar para o fundo imobiliário. Ela fica ali no meio, intermediando, tá? Então ela que vai ali estruturar o CRI e, claro, vai receber a parte dela por isso. Aqui nós temos o devedor, aqui nós temos a emissão, aqui a quantidade, aqui nós temos o valor em reais, tá, pessoal? Aqui, ó, em milhões, tá? 211 milhões, 140 milhões. Aqui nós temos o duration. O duration é aquilo que a gente viu lá, né, pessoal? Até onde vai o contrato, tá? Aqui nós temos a porcentagem do PL. É quanto do dinheiro que ele emprestou para cada empresa. É como se fosse o seu dinheiro investido. Quanto que você comprou de cada fundo imobiliário ou cada ação, né? Aqui nós temos a data de aquisição, quando foi feito, e o vencimento. Nesse caso aqui do primeiro em 2030. Aqui acima nós temos o indexador, lembra? IPCA é inflação mais uma taxa, mais 8. Então é isso aqui, ó, que essa empresa aqui vai pagar para o fundo. IPCA mais 8%. A outra é IPCA mais 9%. E cada uma aqui tem uma negociação. E aqui nós temos a periodicidade. Eles pagam de forma mensal. E por isso que o fundo também normalmente te paga de forma mensal ali os seus dividendos. Certo, pessoal? Então temos aqui também, ó, pessoal, a carteira de fundos imobiliários do ativo, ó, que é a carteira de FIIs. Ele compra outros fundos imobiliários também, recebe dividendo e repassa para a gente. E no final aqui nós temos aqui, ó, as permutas financeiras, aquele lance que eu falei. Às vezes ele investe o dinheiro para construir um prédio aqui, né, e uma parte desse prédio aqui ele vai receber lá no final, quando for vendido. Ah, tá vendendo? Ele vai recebendo aquelas parcelas, vai recebendo a parte dele também. Ou pode alugar também, tá, pessoal? Pode ser venda ou aluguel, normalmente é venda,
quando se trata de permuta assim no fundo imobiliário, tá? Então aqui a gente viu um relatório completo, demorou um pouquinho? Demorou, mas deu para você entender aí como é que é um relatório completo de um fundo imobiliário. Então você viu que o fundo imobiliário MXRF11 está da mesma forma, está tudo dentro dos conformes, trabalhando perfeitamente. Não tem problema nenhum. O que está oscilando é a cota do ativo, que nesse momento está caindo. Mas as negociações estão ok, está tudo funcionando. O fundo imobiliário comprou mais CRIs, está investindo mais, entregou um dividendo maior agora em dezembro. Então está tudo normal. A cota vai oscilar o tempo todo mesmo. Mas vai ter gente que vai ficar saindo e voltando o tempo inteiro. Agora o resultado, gente. Hoje eu tenho investido aí R$10.000, mais R$10.500 no MXRF11. É um investimento bem alto que eu fiz nesses últimos 3 meses. Para você ter ideia, quando eu voltei a comprar o MXRF11 há 3 meses atrás, eu tinha R$4.000 investidos nele. 4.500. Já dobramos, chegamos a 10.000, tá? Consequentemente, o dividendo também aumentou, gente. Olha isso aqui, ó. Esse era o dividendo que eu vinha recebendo, ó, R$45, 50 algumas vezes. E agora em dezembro eu vou receber R$108. Olha como dobrou nesses últimos 3 meses que eu fui comprando ativo, gente. Dobrou o dividendo recebido. É assim que funciona, tá vendo? A cota caiu, eu comprei mais e dobrei o dividendo que eu vou receber. Se meu foco é dividendo, eu estou fazendo um bom negócio. Entendendo que o ativo está bem, está saudável, não perdeu o fundamento. É assim que funciona e segue o baile. Certo, rapaziada? Então um vídeo mais demorado hoje, mas espero que você tenha visto até o final, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!